Boa noite, povo do Sinai. Dia 10 de agosto, 24, 9h30 da noite, 9 graus na Capororoca, bastante frio. Indumentária que reflete a temperatura. Bom, começando, né, semana de Olimpíadas, eu confesso, eu digo a vocês que eu praticamente não vi as Olimpíadas. Vi muito pouca coisa. E essa semana me chamou a atenção porque eu comecei a ver. Estava passando de manhã, eu estava me arrumando para sair, tomar café, terminar o mate. Eu vi a ginástica olímpica com o exercício na trave, aquela. As meninas ficam se equilibrando em cima de uma trave de 10 centímetros de largura. E aí a primeira esperança, né, a americana, caiu. Aí subiu a brasileira caiu. Então as duas grandes probabilidades de ganhar uma medalha naquele aparelho erraram. E se classificou, se não me engano, uma italiana, que não era do primeiro escalão, não era top. Aí eu fiquei a pensar, né, no nosso dia a dia, né, o que isso aí pode nos trazer como um ensinamento, como colocação do nosso dia a dia, né? Quando nós entramos, nós como médiums do Sinai, né, nós olhamos para o outro dentro da nossa corrente, no nosso grupo. Ah, fulano é melhor, o Beltrano tem mais grau, aquele tem uma descarga, aquele faz a entidade dele, aquele outro. Essas comparações são inevitáveis de aparecer. Só que eu fiquei pensando, será que se nós nos dedicarmos a acertar o que podemos e evitar o erro que a gente vem a cometer, nosso resultado vai melhorar? Se nós evitarmos o erro, não errar, tentar tirar o erro, em vez de buscar a perfeição no extremo. Vamos buscar a nossa perfeição, mas para nós sermos perfeitos, nós temos que tirar o erro. Então, aqui tem um paralelo com a nossa vida, tirar o erro para que a gente possa ter mais acerto e não só acertar. Ou melhor, deu uma melhorada na luz agora. Obrigado pela paciência. Gente, eu tive olhando os vídeos que eu tive fazendo e eu andei cavocando aquela das mulheres, né? E é impressionante o que tem de mulher fazendo grandes coisas. Nós falamos das matriarcas, falamos da Esther, falamos da Ruth. Eu queria voltar a esse assunto das mulheres, que a gente começou lá com a Eva, né, com a Havá, a mãe de toda a humanidade. Mas tem algumas mulheres que caíram no esquecimento ou não são muito comentadas, né? Algumas são em termos de deboche, ou para tirar a credibilidade da Torá e, por consequência, da Bíblia, né? Ah, com quem casou o Caim, né? Se só tinha um filho Adão, o Adão tinha um filho Abel e o outro Caim, e aí o Caim casou com quem? Bom, segundo os judeus, a cultura israelense, a Torá, a Mitzvah e outros livros que eles têm, e acompanhando a Torá, tem muita explicação a respeito da Torá que não está escrito na Torá, mas é uma
tradição oral. E na tradição oral, o Caim casou com a irmã gêmea de Abel, o que vem a ser uma explicação. E também baseado que, se Deus mandou que houvesse um crescimento e multiplicação, ele não ficou só com a Eva e 2 filhos. A Eva continuou se multiplicando, aumentando a humanidade. Então é possível que tenham havido outras irmãs mais jovens após o nascimento de Abel e de Caim. Então, a mulher de Caim provém daí. Uma mulher que é pouco falada, mas que aguentou um repuxo muito forte, né? É a mulher de Noé, né? O cara passa 100 anos construindo uma arca e ela olhando para aquilo ali, diz, pô, isso aí está consumindo todo o meu creme de beleza, né? Meu cabeleireiro. Imagina você passar todo o tempo e o marido gastando dinheiro fazendo uma arca, né? E tu querendo, minha mulher querendo fazer a unha. Ela comeu um bom pão também, né? E se acredita que o nome dela seja Noemá ou Naoma. Isso não é uma unanimidade, mas ela é uma descendente de Caim. E se ela chamava Noema ou Naoma, ela é cheia de beleza. Agora eu queria entrar num assunto que vai começar com uma mulher. Na época de Jacó, no deserto, o José não tinha ido vendido, sequestrado para o Egito. Vai começar aí. O José vai ir para o Egito. Os judeus vão ficar presos no Egito 400 anos. Moisés vai retirar o povo. E aí, lá pelo 3º, 4º ano, no deserto, vai aparecer um grupo de mulheres, irmãs, e vão mudar a lei de Israel. E essa lei muda, e nós vamos ter a confirmação com Ruth, já no tempo dos juízes. Já passou os 40 anos de Moisés, passou o tempo de Josué, passou o tempo de Deborah, as mulheres juízas, e nessa época eu comentei a semana passada, a Ruth é a expressão da lei. A Ruth mostra a expressão da lei que foi mudada por Moisés, uma lei que era tradição na época de Jacó. Então, agora que vocês têm uma ideia da linha temporal, vamos a o que aconteceu. O Jacó tinha um filho chamado Judá. E o Judá estava procurando uma mulher para o seu filho mais velho, o primogênito. E ele foi lá, falou com o pai da moça e disse, olha, se a tua filha casar com meu filho é o primogênito, ela vai ser a mãe daquele que vai me substituir quando eu não estiver mais aqui, nem o meu filho. Então a importância da tua filha vai ser muito grande. Ah, tá, pô, minha filha vai ser grandona lá nas tribos de Jacó. Moisés ainda não tinha dividido as 12 tribos. Era a tribo de Jacó. Mas a família de Judá, o patriarca da família de Judá, da tribo de Jacó, estava prometendo isso para o pai da noiva. Aí a noiva casou. O filho do Judá meteu os pés pelas mãos, fez o que não deveria fazer e morreu.
Deus o chamou para perto dele. Aí, pela lei da época de Jacó, a Tamar, que é o nome dessa mulher, noiva de Sem. Sem era o filho de Judá, não é o Sem lá do Adão. Aí o que acontece? A Tamar está viúva. Pela lei, quem é que vai cuidar da Tamar? O outro irmão do Judá. Então, o irmão de Judá, o filho de Judá, Onani, vai herdar a esposa, as cabras, os camelos, as vacas, as casas, o terreno, tudo passa para o Onani. Aí o Onani não queria dar descendência ao Sem, que morreu por ordem de Deus, porque se ele fecundasse Tamar, o filho que teria o nome de Sem e não o nome dele, Onani. Aí o Onani gostava da Tamar, achava a Tamar bonita, e como ele não queria que a Tamar engravidasse, ele espiava a Tamar dentro das tendas e se masturbava no fundo, atrás da tenda. Aí um dia Deus passou por ali e disse assim: o que tu tá fazendo, Onani? Jogando a semente no chão? E como era um pecado, está dentro das 613 mitzvot que os judeus têm que cumprir, masturbação é proibida, ele liquidou com Onani. O terceiro filho de Judá era um guri jovem na época, ele tinha 10 anos por aí. E aí a mulher de Judá disse: não vou entregar meu filho para essa mulher que já matou 2 dos meus filhos. Quer dizer, os filhos dela eram umas porcaria, mas a culpada era a Tamar, dos filhos, porcaria dela, ter morrido, que nenhum dos dois valia muita coisa. Aí o Judá chamou a Tamar e disse: Tamar, tu fazer o seguinte, a minha mulher está muito alterada, tu pega as tuas coisas aqui, eu vou te mandar lá para casa do teu pai. Aí tu fica um tempo lá, quando o Selá, que era o terceiro filho, tiver condições de casar contigo, eu te chamo. Passou o tempo, o Selá cresceu e ninguém chamou a Tamar de volta para a tenda. Aí o que acontece? Um dia ela descobriu que o Judá ia vender ovelhas lá na cidade do pai dela. E ela foi para a beira da estrada, se maquiou, se botou uns véus, se vestiu e ficou esperando o Judá passar. O Judá passou, aí ela se ofereceu para o Judá disse: vou levar mais 2 dias para voltar para casa, levei 2 para cá, estou longe de casa mesmo. E conversou com ela atrás das pedrinhas. Aí o Judá prometeu para ela, que ia mandar um cabrito para ela, como paga do favor que ela fez. Tudo bem, mas tu vai me deixar uma garantia. E olha o que o cara deixa de garantia para ela. Imagina um médio do Sinai deixar empenhado com a mulher na esquina o cinto. E mais, ele deixou o selo da tribo, da família da tribo de Jacó. Aí passou o tempo, a Tamar estava barriguda, foram lá fofoquear para o Judá que a mulher tinha traído ele. Sim, porque era o filho, ou ele, que tinha que casar com a Tamar.
Aí chama a Tamar. Aí a Tamar veio. E ela, barriguda, ela tá barriguda, tem que apedrejar, não respeitou a tribo, blá, 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 blá. Aí ela pegou, não, só aqui, ó, o cara que se deitou comigo é dono desse cinto e desse emblema de tribo. E aí todos os anciões veem que, bah, foi o Judá. Então, a Tamar foi incorporada e o filho da Tamar, Péricles, ele está na linha genealógica de Jesus. Então, esse fato de Judá com Tamar está na linha que vai levar direto a Jesus Cristo. Então, nessa época, lá antes do pessoal ter ido para o Egito, a mulher era herdada pelo filho, pelo irmão, pelo cunhado. Aí veio José, foi para o Egito, veio, prosperaram, veio o cativeiro, o Moisés foi lá, ficou 40 anos, voltou, foi para o deserto, ficou 40 anos, voltou, tirou o povo do Egito. E lá no deserto, depois da construção do tabernáculo, no primeiro ano, um tal de Corá, ele se apresenta para o Moisés e diz assim, meu, eu acho que tu não é o cara que Deus quer que mande aqui. Eu acho que nós temos que fazer uma revisão do que está acontecendo. Então amanhã, marcou um horário com Moisés, nós vamos nos reunir e vamos acender os nossos incensórios, e o incensório cuja fumaça subir, por isso que eu atento, muitas vezes que eu peço na corrente, prestem atenção na fumaça do incensório. Quando Deus, Corá desafiou Moisés, se a tua fumaça subir e a minha não, tu é o líder determinado por Deus. Agora, se a minha fumaça do meu incensório, eu, Corá, subir e o teu não, eu serei o líder. Aí acontece que o Moisés foi desafiado em público, ele teve que reagir e foi. Marcaram a hora, foram lá, botaram os incensórios, vamos acender os incensórios, mas antes de acender o incensório, Deus resolveu a parada. Deus causa uma ruptura no solo e a família de Corá, com mais 3 ou 4 líderes, com as suas famílias, foram tragadas pela terra. E aí Moisés disse, olha, então vocês viram quem realmente é abençoado por Deus. Nesse fato, 5 mulheres, as filhas de Zelofenade, isso está em Números capítulo 27, vai do versículo 1 ao 11, Números 27. O nome delas são Macla, Noa, Rogla, Milca e Tirzá. E elas foram falar com Moisés. O Moisés, lembra-se que o Jetro tinha falado para Moisés, não, para de atender todo mundo, determina pessoas para atender. O Moisés estava dando audiência na frente do tabernáculo e elas foram lá.
se apresentaram. Nós somos Macla, Noa, Ogla, desculpe, Milca e Tirzá. Nós somos filhas de Zelofenade, da família de José. O nosso pai morreu no deserto, justamente naquele período de conturbado, em que teve que vir as aves cair sobre o acampamento das cordonizes, as águas de Meriba, a água da pedra, todos esses problemas. Então elas dizem, nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Olha o caso. Pela lei, quem tem que herdar elas é os cunhados. Se elas não são casadas, aí a terra volta para a família. E elas não herdam nada. Então ela disse, o nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. E ele morreu não por ser seguidor de Corá. Ou seja, ele não tem nada a ver com aquele movimento de gente que afundou lá na terra quando Corá desafiou Moisés. Isso aí é só para contextualizar o período no deserto. Ele morreu pelo seu próprio pecado. E não é justo mesmo assim, por ele ter pecado, que o seu nome desapareça por não ter filhos. Então elas dizem a Moisés, nos dê herança entre os nossos parentes. Então Moisés consulta a Deus e Deus lhe respondeu. As filhas de Zelofeade pedem o justo. A herança do pai deve passar para as filhas. Quando um homem morrer sem filhos, a filha herda. Se ele não tiver filhas, aí sim, o irmão herda. Se não tiver irmãos, para os irmãos do pai ou para o parente mais próximo. E essa descrição de herança está hoje na maioria dos códigos civis. No Brasil é muito parecido com isso aqui. E Deus disse mais ainda. Os israelitas devem obedecer a essa lei. Ou seja, 5 mulheres, filhas de um pai que por seu próprio pecado morreu no deserto, questionam e fazem uma petição a Moisés e Moisés muda a lei. Senão, era aplicado o princípio que foi aplicado a Tamar. E Tamar se revoltou, de certa forma, contra aquela aplicação daquela lei. Porque se ele não quer que eu seja a mãe do homem que vai conduzir a família de Judá com a morte de Judá, ele tem obrigação de me dar o direito de engravidar para que eu gere esse filho, porque foi o que ele prometeu para o pai. Ela foi para cima de Judá, filho de Jacó, com Lia. As mulheres naquela época não estavam só descascando cebola. Bom, por que eu comentei sobre a nossa... Eu já tinha falado sobre ela, né? Da Ruth. Quem a Ruth eu já tinha comentado no outro vídeo. A Ruth era casada
com um filho de Noemi. A Noemi era judia e tinha 2 filhos. Como a região que eles estavam morando estava muito assolado por seca, eles se deslocaram um pouco em direção ao sul de Israel. Estavam morando lá no meio dos moabitas e morreu os 2 filhos da Noemi. E a Noemi, então, volta para casa. A Ruth disse, não, eu vou contigo. A outra nora disse que não, eu vou para casa do meu pai. A Ruth, não, eu vou contigo e eu vou aonde tu for, porque o teu Deus é o meu Deus e a tua terra é a minha terra. A Noemi volta. Quando a Noemi chegou em casa, ela com a Ruth, não tinham muito o que comer, miséria. Aí a Noemi viu que era época de colheita de cevada e trigo, disse para Ruth, Ruth, o pessoal vai ceifando e sempre fica espigas para trás. E essas espigas as mulheres podem coletar e ficam de dono delas. Vai lá. E ela foi. E justamente ela foi no campo de colheita do tal de Boaz. Aí o Boaz chegou lá, olhou, que é essa mulher aí? Estranha, nunca tinha visto isso, ela aqui. Essa é a filha da Noemi. Ela está coletando. Aí ele disse, tá, tudo bem, deixa coletar então. Aí no final do dia ele olhou quanto ela tinha coletado, aí ele botou mais um pouquinho lá para ela. Ela volta para casa da Noemi. Mostrou, consegui isso aqui hoje. Tá. Para comer, tinha. Ele deu permissão delas usarem a água do poço. Assim, os poços todos tinham donos, né? Aí a Noemi lembrou, né? Olhem, o Boaz é parente. Então, amanhã é Shabbat, véspera de Shabbat, o pessoal sempre toma um café mais forte às 6 horas da tarde, que o dia começa em Israel às 6 horas da tarde, 7 horas, hora do pôr do sol. E acaba no 6 da tarde no dia seguinte. Então, o Shabbat em Israel começa às 6 horas de sexta-feira e termina às 6 horas de sábado. Esse é o Shabbat. É o dia de descanso. Aí a Noemi orientou ela, disse, não, tu vai lá, que pela tradição judaica, tu vais acompanhar o trabalho. Ao fim da tarde, quando eles fizerem a refeição e o Boaz se deitar para descansar, tu vais, levanta a ponta do manto, ou seja, o cobertor que ele tiver, né? E te cobre com aquele cobertor. Ele dormindo. Tu te põe ali nos pés dele e te cobre. Aí o Boaz acordou e disse, ué, a mulher se pôs nos meus pés, né? E isso significava que ela estava pedindo que ele protegesse ela. Aí o Boaz, até a nora da Noemi, né? Bom, a Noemi é minha parente, tu tens a minha proteção. Só que aí o Boaz foi lá falar com a Noemi. Tá, Noemi, eu compro a tua terra. Ou seja, a mulher teve as terras de volta pela morte dos filhos, a Noemi. E Boaz foi lá para comprar as terras da Noemi. A lei se cumprindo com a determinação de Deus lá com Moisés. Então, dentro dessa linha temporal, vocês notam que as leis mudaram e se adequaram
as novas realidades também com a mão das mulheres. Então nós temos aí Tamar, a Macla, a Noa, a Hogla, a Milca, Tirzá, e mais a Noemi, e mais a Ruth. Para encerrar o caso da Ruth, para quem não ouviu na semana passada, a Ruth assiste a negociação Noemi e Boaz, só que o Boaz diz o seguinte: não, tem um outro parente aqui que ele é mais próximo do que eu de ti, Noemi. Então ele tem a preferência da terra. Aí ele foi lá, conversou com o cara não estava afim de investir naquela terra, disse que não, tudo bem, se eu tiver que trazer mais uma mulher para dentro de casa com a sogra dela, são duas mulheres, não tem terra que valha isso. Vai lá, tu, Boaz, e fecha negócio com a Noemi. Se acertaram, Boaz foi lá, comprou a terra da Noemi e casou com a Ruth, uma estrangeira. E Boaz e Ruth, casualmente, estão na linha genealógica de Jesus Cristo.